Oi pessoal, olá, faz dias que eu não posto um vídeo e hoje eu quero mostrar aqui para vocês como curar a doença da coriza infecciosa que acomete as galinhas aqui no sítio. Logo no começo, quando nós começamos o sítio aqui, a primeira ninhada de galinha que nós compramos não deu problema, os primeiros bichinhos. Mas já na segunda em diante, elas pegaram algumas doenças e como a gente não tinha experiência, foi difícil cuidar dessas galinhas. Porque a gente via uma informação, fazia, e via outra informação e fazia, e acabava que às vezes a galinha não ficava boa. E com o tempo a gente foi ficando mais cauteloso, mais cuidadoso e prestando mais atenção ao que causava os problemas nas galinhas. Aqui é muito quente. E esse período que a gente está vendo agora é um período que ocasiona problemas de gripe nas galinhas. E a coriza infecciosa, ela é muito comum nesse período também. A coriza infecciosa é aquela doença que você vê tipo uma espuma no olho da galinha. E se você não cuidar, aquilo aumenta, infecciona o olho da galinha e a galinha acaba perdendo o olho. Mas não é nada de ficar apavorado. Se isso acontecer, às vezes o que acontece é que cria uma massa dentro do olho da galinha. E se você... Tem gente que eu já vi na internet que diz assim, tire aquilo. Mas, gente, aquilo lá deve causar uma dor terrível na galinha. Aqui eu não faço assim. Eu pego a galinha, separo e coloco perto de casa, porque as galinhas são um pouco afastadas da casa. E quem cuida deles lá é meu marido. Ele coloca comida, coloca a água. E quando tem algum doente, a gente tem um local aqui que eu separo eles, porque quem faz a medicação deles sou eu. Porque eu sou mais cuidadosa com essa parte. É tanto que quando eu vou olhar as galinhas lá, às vezes tem uma galinha doente e meu marido nem percebeu que ela estava doente. Eu chego lá, dou uma olhada e fica até às vezes chato, porque quando eu vou dar uma olhada realmente nas galinhas, eu não vou sempre, porque eu tenho minhas outras ocupações. Mas quando eu vou dar uma olhada, aí eu vejo aquela galinha que está triste, aquela galinha que está com o olho doente, um frango que... Eu sei que eu vejo esses defeitos, esses problemas. Aí eu já peço para ele tirar, aí eu já trago, tem um espaço aqui que eu fiz, reservado justamente para isso. Porque fica perto de casa e quando eu preciso medicar eles, é só eu lembro, quando eu estou lembrando, eu já vou lá e já faço o tratamento. Por isso que é importante ter perto de casa, porque como a gente tem muita ocupação em casa, às vezes você lembra de fazer isso, mas você não teve tempo suficiente para ir lá e dar a medicação, né? Porque quando está perto de casa, você vai lá rapidinho, você faz a medicação e pronto. Então o importante é isso, ter paciência que vai dar certo. E aqui eu vou mostrar, tem uma medicação agora que eu uso nas minhas galinhas. Serve tanto para os pintinhos, que eu dou para eles quando eles são pequenininhos, como eu também dou quando as galinhas estão adoecidas. Nos olhos, quando eu vejo uma galinha triste. Então eu dou esse medicamento porque ele é anti-inflamatório e ele também combate verminoses, parasitas, né, no organismo das galinhas. Então eu quero mostrar para vocês como é que eu faço isso. Hoje eu vou mostrar da coriza, depois eu vou mostrar como eu curo a galinha quando ela está com ronqueira, né? Tem muitos vídeos na internet também ensinando sobre isso. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço também, tá bom? Então acompanhe o vídeo aí. Pessoal, esse aqui é o local que eu coloco as galinhas quando elas estão doentes. Aqui tem duas. São problemas diferentes. Uma tá com coriza e a outra tá com ronqueira. Mas como eu não tenho dois espaços, eu coloco as duas juntas. Aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que tá essa galinha que tá doente do olho com coriza infecciosa. Essa aqui, gente, ó. Como é que tá o olho dela.
Aí o que que eu faço? Eu lavo isso aqui com água de sal e dou a medicação. A medicação que eu dou para ela, eu dou um comprimido. Tenho aqui o comprimido, vou mostrar para vocês. Ó, esse aqui é o comprimido que eu dou. Esse aqui ele tá quebrado porque eu parti, que eu dei aos pintinhos. Mas eu vou aproveitar esse aqui. Eu coloco no bico dela, que é para não estragar, né? Porque às vezes você bota medicação na água e desperdiça muito medicamento. Aí o que que eu faço? Eu boto isso aqui, o comprimido, e dou um pouquinho de água no bico dela. Vou botar um pouquinho. E gente, isso aqui tem um cheiro esquisito, viu? Quando a gente trata de animal, a gente não pode ter medo de pegada e eu não gostava de fazer isso. Mas agora é o jeito, né? Porque se eu não cuidar dela, não tem quem cuide. E é por isso que eu tô cuidando. Aí essa aqui, ela tava... Isso aqui tava melado. Aí como eu já tratei dela vários dias, ela tá meio seco, ó, um pouquinho seco. Com o tempo isso aqui vai cair e o olho vai fechar. Então é isso, eu coloco aqui. A outra eu não vou dar remédio a ela agora, só vou dar na parte da tarde. Aí pronto, elas ficam separadas aqui e esse mal não passa para as outras que estão lá soltas, né? Vai ficar só aqui enquanto eu tratar. Pessoal, como eu falei, o medicamento que eu dou para as minhas galinhas, eu acabei de dar para a galinha ali, é esse aqui, ó. Não sei se dá para ver direito, mas aqui tá Eumizol. Mas na verdade, o metronidazol é a mesma fórmula, então é esse remédio que eu dou. No caso da galinha, eu dou um comprimido ao dia. Às vezes eu passo um dia sem dar, dou de 2 em 2 dias. Mas ela só vai sair daí quando ela estiver curada. Então esse aqui também eu dou para os pintinhos. Quando eu solto os pintinhos, que eles passam uns dias na caixa, até ficarem bem resistentes. Aí quando eu solto eles na terra, né? Eles passam uma semana mais ou menos, aí eu dou essa medicação para eles. Dou para cada pintinho uma bandinha. Aí daqui a uns 3 meses eu dou novamente. Aí eu já dou um comprimido inteiro. Porque agora eles estão pequenininhos, então eu dou a metade, né? Quando eles estiverem maior, aí eu já dou um comprimido inteiro. E quando as galinhas também eu vejo que elas estão precisando de uma medicação, eu vou lá, medico também. Não preciso medicar 2 vezes, não. Eu vou lá e dou um comprimido e pronto. Elas ficam sãs durante muito tempo. Então esses cuidados é bom a gente ter. E o canal que eu costumo ver essas informações é o canal da Cida Zootecnista. Ela dá informações bem importantes pra gente. Os medicamentos que ela usa também com as galinhas delas não são medicamentos caros. São cuidados que a gente tem que ter, né? Com relação à água. A água, por exemplo, eles bebem durante o dia, então a água é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. Eles bebem durante o dia e quando é de tardezinha, a gente joga o restante da água fora, não deixa a água para o outro dia onde as galinhas vivem, porque de manhã, quando elas amanhecem o dia, elas vão querer beber daquela água. Então a gente deixa as vasilhas secas, só coloca a água no dia seguinte, para ser uma água nova, tá bom? Então são essas as informações que eu queria pedir. Segue o canal, curte, comenta, viu? Eu preciso dessa interação com vocês. Esses pintinhos aqui eu ainda não dei a medicação.
Esses aqui eu já dei a medicação